Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia. Oh Deus, tu estás aqui. Levanta tua voz e declare isso a Ele. Cristo Salvador, o preço Ele pagou na cruz. Diga único amor. Único amor, Cristo, Cristo Salvador, o preço Ele pagou na cruz. Tu és adorado aqui, Jesus. Adoramos, adoramos o Rei. Adore o nome dele nesse lugar. Centralizamos. Adoramos, adoramos o Rei. Jesus, tu és adorado aqui. Adoramos, adoramos o adoramos o Rei. Diga exaltado. Exaltado nas alturas, tu és santo, tu és santo, tu és santo, exaltado, exaltado nas alturas, tu és santo, santo, exaltado, exaltado nas alturas, tu és santo, 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 tu és santo, exaltado nas alturas, tu és santo, diga exaltado, exaltado nas alturas. Em uma só voz, adora o nome dele. Diga: tu és santo, tu estás presente nesse lugar. Exaltado, exaltado nas alturas. Santo, santo, exaltado, exaltado. Aleluia. Nas alturas, tu és santo, tu és santo, tu és santo.
A Ti a glória, a honra e todo louvor nesta noite, Senhor. Levanta a tua mão direita e diga: eu declaro nesta noite a minha família abençoada pelo Senhor Jesus. Amém. Ao sentar, abra a Bíblia no Salmo 128. Obrigado, depois voltamos. Vamos uma meditação na palavra e depois nós vamos ter uma homenagem das crianças aos pais aqui nesse lugar hoje à noite. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Aqui diz outra versão: em casa a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Videira frutífera. Teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. Aqui diz a outra versão, do verso 4 em diante: quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Eis que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Digam todos: feliz é a casa, feliz é a família que teme ao Senhor. Amanhã é o dia dos pais e a Bíblia é muito rica quando fala de família, mas ela é muito rica quando fala de Deus como nosso Pai. Pastor Pedro já falou aqui, talvez você não tenha mais teu pai. Eu não tenho mais meu pai. Pastor Pedro também não tem mais seu pai. O Tiago tem o pai dele vivo ainda, né? Talvez alguns aqui não tenham mais seus pais, mas a Bíblia, ela nos diz que quando nós saímos do império das trevas e entramos no reino do Filho do seu amor, nós somos adotados. E quem é que adota? São os pais. A adoção é a decisão de um homem e de uma mulher de pegar uma pessoa e fazer daquela pessoa seu filho. Já vós não tendes recebido o espírito de escravidão, diz o texto bíblico de Romanos, mas agora vocês têm o espírito que vocês podem dizer: Abba, Pai, querido Pai, querido Paizinho. Eu vim aqui nesta noite para dizer a todos nós: Deus nos ama e Ele é o nosso Pai. E um dos segredos da vida de Jesus foi que ele conheceu Deus como Pai. Ele conheceu Deus como Pai. Se você abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 6, você vai ver isso. Uma das passagens. Capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Então, a história da vida de Jesus é uma história que ele teve um pai presente, não apenas José, né, mas o Pai eterno, Pai dele, Deus o Pai.
E ele se relacionou com esse Deus como sendo o pai dele. Você pode ver isso antes de ler esse texto. Vamos lá. Quando Cristo nasceu, foi gerado pelo poder do Espírito Santo que veio da parte do Pai. Quando foi perseguido todas as crianças para serem mortas, o Espírito Santo orientou José e Maria, orientados por Deus, para que ele saísse daquele lugar e tomasse um caminho que não se encontrasse com aquele que queria tirar a vida dele. Ele foi guardado por Deus. Quando ele era adolescente, ele estava no templo com os doutores da lei, e Maria e José voltaram para sua casa, e na metade do caminho se deram conta: ué, cadê o menino? Cadê Jesus? Voltaram aonde tinham esquecido ele. Isso aqui é uma coisa muito importante na vida. Os pais de Jesus, terrenos, Maria e José, deixam claro para nós que coisa que nós perdemos na vida, nós não vamos encontrar indo em frente, nós vamos encontrar voltando atrás e pedindo que Deus nos ajude. E eles voltaram atrás. Eles podiam ter ido para casa e ter dito: não, ele já foi com os parentes. Não. E não. Se você se perdeu de alguém, a melhor maneira de você se encontrar é ir para o lugar onde vocês chegaram juntos, que em algum momento vão se cruzar por ali. Tenho certeza que isso vai acontecer. E aconteceu. Chegaram lá e acharam o menino e disseram: mas rapaz, o que tu faz aqui? Ele disse: vocês não sabem que a mim cabe cuidar dos interesses do meu Pai. E Jesus, em toda a sua história, ele disse: eu não faço aquilo que eu escuto por mim mesmo, mas eu faço aquilo que eu escuto e vi no meu Pai. Pai, não peço apenas que eles sejam, Pai, eu peço que eles sejam um, assim como nós o somos. E na hora da morte ele disse: Pai, por que me desamparaste? Então, o segredo de qualquer pai e de qualquer filho, homem e mulher, no seu relacionamento com Deus, é entender: por meio de Jesus Cristo eu fui adotado na família de Deus e agora eu sou filho de Deus. E diz assim o verso 5, então vamos lá, quando ele está ensinando sobre oração: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a recompensa. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore o quê? Ao seu Pai. Ele está mandando a gente orar, se relacionar a Deus como nosso Pai. E o que é o Pai? É aquele que provê. O Pai é aquele que ama. O Pai é aquele que guarda. O Pai é aquele que protege. O Pai é aquele que não vê dificuldade diante dos seus olhos. Ele vai em direção ao socorro dos seus filhos. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Depois vamos entrar nesse texto. Fecha a porta do teu quarto e ore a teu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando eu contei esse fato para minha esposa do que aconteceu, depois que eu voltei para casa na sexta, ela olhou para mim e disse assim: talvez o pai ou a mãe desta mulher estão orando por ela. Aquilo me tocou. Me tocou. Quem aqui tem vô cristão e pai cristão? Levanta a mão. Sabia que muitas das coisas que estão acontecendo na tua vida hoje é resultado da oração deles? É ou não é, pastor? É. Então diga: eu vou abençoar meus filhos.
eu vou orar pelos meus filhos. Então, Jesus ensina nós a orar a Deus como Pai. E depois ele ensina, né? Portanto, verso 9: vocês vão orar assim. Digam todos: Pai nosso. Diga: Deus é meu Pai. Eu sou filho dele. Fui adotado na sua família pela obra redentora de Jesus, no qual eu declarei a minha declaração de fé. Eu creio que Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Ele perdoa meus pecados. Ele morreu na cruz no meu lugar. Ele verteu seu sangue para perdoar as minhas dívidas e meus pecados. E eu agora sou filho de Deus. Mas a Bíblia lá em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15 fala da história de 3 coisas perdidas, mas fala a partir do verso 11 da história do filho perdido. E diz assim: e Jesus disse ainda, perdão, eu estou lendo a Nova Tradução da Linguagem de hoje, esqueci de avisar vocês, mas acho que vocês já se fragaram, né? Gurizada esperta. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Diga: um pai tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. O filho pediu e o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu. Diga: e partiu. E deixou o pai com o coração partido. Diga isso. Ninguém quer perder um filho desse jeito. E partiu para um país que ficava muito longe. E olha agora, ele tinha do bom e do melhor dentro da sua casa. Ele tinha tudo que o pai dele tinha trabalhado e conquistado. Ele tinha roupa passada, tinha comida boa, ele tinha bons perfumes, ele tinha camelos, cavalos. Era um filho abençoado. Não tinha motivo para sair de casa. Mas assim um homem rebelde, ali naquele país que ninguém conhecia, viveu uma vida cheia de pecado. Digam todos: não é isso que o pai quer para nós. E digam todos: e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, não tinha mais nada. Quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade, então acabou tudo que a herança dele. Digam todos: um dia, se não soubermos administrar, a herança acaba. Eu vi a história de um homem que ganhou uma herança, muito dinheiro. É verdade, isso é um fato histórico. E ele disse: não vou trabalhar mais, eu tenho dinheiro para viver até os 80 e poucos anos de idade. Vamos dizer 82 anos de idade. E ele fez um cálculo perfeito. Só que ele não sabia que ele ia viver mais do que 82 anos de idade. Digam todos: mais vale estar na casa do Pai e ser alimentado pelo que Ele nos dá, do que querer herança antes do tempo de Deus. Quantos creem que Jesus vai voltar e Ele vai nos dar um galardão? Ahá. E diga a pessoa do lado: você não é filho único, tá? É bom ficar sabendo.
No reino de Deus não tem filho único. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Digam todos, comida de porco, não é comida de pessoas. Amém? Mas ele estava com fome e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, então ele pensou: quantos trabalhadores de quem? Do meu pai. Ele lembrou que ele tinha um pai. Quantos trabalhadores do meu pai tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para casa, para a casa do meu pai, e dizer: pai, fui orgulhoso, fui soberbo, pequei contra ti e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Olhe o que ele disse: não mereço mais ser tratado como seu filho, me aceite apenas como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Digam para todos, bem forte nesta noite, nesse salão: os olhos de Deus sempre estiveram sobre minha vida, e Ele me quer como filho dele. Então, quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Também trago e matem um bezerro gordo e vamos fazer um churrasco. Por quê? Porque esse meu filho estava morto. Digam todos, estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Efésios 2 diz: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por causa do seu amor e da sua bondade e da sua misericórdia, Deus nos amou e nos perdoou por meio de Jesus Cristo, e agora Ele nos trouxe de volta para a sua casa. E você não tem que ter mais sentimento de dizer para Deus: não, Deus não precisa mais me tratar como filho, basta eu ser um funcionário teu. Deus não quer que tu seja um funcionário dele, Deus te fez filho dele. E o que acontece aqui? Esse garoto errou. Eu posso errar na vida, eu erro na vida, não é que eu posso errar, eu erro na vida, você erra na vida, você erra como pai, eu erro como pai. Mas se corrermos para Deus e pedirmos perdão, Deus vai nos encher do seu temor e a nossa casa vai ser abençoada, como disse o Salmo 128. Diga: tem saída para mim. Diga: eu posso ser um pai abençoado. Posso ser liberto do sentimento da culpa, da condenação. Tem muitos pais que andam assim. O que houve? Sou o pior pai do mundo. Vai ter um encontro com Deus, o Pai verdadeiro. Estás com fome? Volta para Deus. Estás em pecado? Volta para Deus. Estás fora do propósito de Deus? Volta para Deus. E como é que é possível? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que hoje você e eu pudéssemos novamente ser filhos de Deus. Olha que interessante. Ele estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Diga: eu estava morto, estava perdido, mas Deus me deu vida em Cristo Jesus, e eu achei de volta o propósito da minha vida, e eu não vou abrir mão desse propósito.
Não jogue fora a tua família. Não jogue fora o teu casamento. Lute até o fim para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Amém? Hoje eu fiquei muito emocionado. Meu cunhado hoje partiu meu coração de alegria. O camarada me manda uma foto do dia em que eu pedi a irmã dele em casamento. Ele acabou comigo. 23 anos de idade. Não vou botar a foto ali, não. Você está rindo que tu me conheceu nessa idade, né, Solange? Até bem antes. Eu e a Solange estamos desde que Noé fez a arca. Brincadeira, Solange. Deus te ama e eu também. A minha família toda te ama, né? Tu é especial para nós. E não apenas me mandou a foto com um buquê de rosas que eu dei para ela. Gente, eu fui um camarada de fé. Eu comprei o buquê de rosas antes de pedir ela em casamento. E deixei na garagem da casa dela. Era o dia que o irmão dela ia casar. E aí eu fui no casamento. Só eu sabia que aquele buquê estava lá. E eu pensei, se der um não, esse buquê vai para minha mãe, não vai ser perdido. Mas digam todos, Deus é bom. E sempre dá certo quando estamos na vontade dEle. E estamos há 30 e poucos anos juntos, fora 2 anos de namoro. Diga para a pessoa que está do outro lado, Deus te ama e tem o melhor para ti, a tua casa é abençoada. Está com fome, está com sede, está com necessidade, só tem uma maneira: corre para os braços do Pai. Diga, eu sou filho de Deus. Qualquer problema que eu tiver na vida, eu posso correr para Deus. Posso correr para Deus. A Bíblia fala que nós devemos abençoar nossos filhos. Isso é muito importante. O que esses pais fizeram aqui hoje à noite é muito importante. Eles abençoaram os seus filhos. Se você tem filho, ainda que mora em casa, abençoa eles. Abençoa eles. E se não moram contigo, continua abençoando eles. Quem aqui já tem filhos casados? Vamos ver, levanta a mão bem alta. Se é um dia que você ora quando eles vão viajar de carro, não é verdade? Ó Deus amado. Graças a Deus hoje tem esse negócio de WhatsApp. Aonde vocês andam? Isso é muito bom. Estamos orando por vocês. Diga a pessoa do outro lado, você deve abençoar teus filhos. Isaac abençoou seu filho Jacó. Está lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 27. Você vai ler essa história em casa. Mas me chama a atenção uma coisa aqui: que esse homem estava acamado. Nos últimos dias da vida, ele abençoou. Digam todos, a bênção de um pai para com seus filhos, ela é válida e dura para sempre, mesmo que seja dado no leito de morte. Sempre é tempo para abençoar os filhos, pais. Quantos pais acreditam nisso? Digam amém. Voltemos a Mateus capítulo 6 agora. Reloginho danado, ele está andando muito rápido. Mateus capítulo 6, verso 26. O que diz ali? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Olhe para os João de barro. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, quem que disse aqui? Jesus? Falando com seus, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Pergunta para a pessoa que está do outro lado: será que tu e tua família não vale muito mais que os passarinhos para Deus? Diga, sim. Sim, minha família vale mais que os passarinhos. Nada contra os passarinhos, mas a minha família é importante, a tua família é importante. É isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Verso 28. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo.
Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Digam, é Deus que veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então digam, então é certo. Diga isso, é certo que eu tenho um Deus que, por mais que eu tenha dificuldade, Ele vai me guardar. Ele vestirá você que tem uma fé tão pequena. Mas diga, meu Deus é grande, meu Pai é grande. Então diga para a pessoa que está do lado, não fique preocupado com nada. Tu tens um Pai que cuida de ti. Se não falta nada aos pássaros, aos lírios do campo e à erva do campo, não vai faltar aos filhos de Deus. Mas tem muito crente que diz assim: mas eu não quero incomodar Deus. Não quero incomodar Deus. Tem que ter equilíbrio. Cuidado. Se você não tiver equilíbrio, você vai pecar em algo que Jesus ensinou aqui um pouco mais na frente. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 11. Diga para a pessoa do outro lado: Deus, o teu Pai, Ele não se cansa, Ele não fecha, não tem feriado, está sempre pronto. Amém? Então diga para a pessoa do outro lado: não tenha medo e nem vergonha de pedir para Deus teu Pai. E diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sabe por que muitas vezes nós não temos fé para pedir para Deus Pai? Porque às vezes a gente traz a nossa história de vida com o nosso Pai e transfere essa história para Deus. A Bíblia diz: se os pais que são maus, os nossos pais erraram conosco, os pais vão errar com seus filhos, não deliberadamente, vão errar porque não são perfeitos. Mas Deus não é assim. Não é porque eu tive um pai que errou para comigo, não é porque as minhas filhas têm às vezes coisas em mim que elas veem que eu erro e que eu posso mudar. Não é isso que vai me dar o direito de destruir a ideia de que Deus é um pai perfeito e um pai bom, que não tem nada a ver com o pai terreno. Digam todos: o Pai eterno é perfeito, e Ele não nos abandona. Aqui que diz Hebreus 13:5. Alguém já citou esse texto aqui hoje à noite? Não lembro se foi o Tiago ou se foi o pastor Pedro. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Hoje uma das coisas mais terríveis que uma família teme é um pai deixar a família. Mas digam todos: Deus nunca nos deixou, nunca esqueceu de nós. Diga: os olhos deles estão sobre nós. Diz que aquele pai estava olhando e avistou o filho de longe. Deus viu que o homem pecou, o pecado entrou na humanidade por meio de Adão, mas ele nunca desistiu, e ele estava olhando para mim, estava olhando para ti, e ele viu em Jesus Cristo a solução do pecado, e ali ele pagou o preço, ali nós somos justificados, e agora nós temos um pai que nós podemos ter dificuldade, podemos ter tido desapontamentos, tristezas, frustrações com um pai que foi isso, foi aquilo, mas Deus nos cura desses traumas do passado, e hoje nós somos pessoas abençoadas. Amém, irmãos?
Amém, irmãos? Diga: estou livre de toda maldição familiar, e agora estou na família de Deus, onde Deus é um Pai perfeito, não há maldição. Diga a pessoa do outro lado: este Pai te diz hoje à noite: jamais te deixarei. Hebreus 13:5, jamais te abandonarei. A última parte: nunca os deixarei, diz Deus, e jamais os abandonarei. Aleluia. Ah, pastor, mas o senhor esqueceu que o Salmo 139 diz que... Vamos ler, Salmo 139, dá para ler todo ele, mas não dá tempo, vamos ler só o 4. Verso 4 diz assim: antes mesmo que eu fale, esse Pai já sabe tudo o que eu vou dizer. Eu quero dizer para ti, Deus sabe tudo o que nós precisamos, sabe? Mas diga, Ele quer ouvir tua voz. Uma das maiores lembranças que eu tenho da minha vida é quando minhas filhas eram pequenas e eu viajava trabalhando e chegava em casa e eu ouvia: pai, 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 pai. Não tem nada melhor do que ouvir a voz dos filhos. Diga: Deus quer ouvir tua voz. Ele quer que tu demonstre que Ele te ama e que tu pode falar com Ele. Ele sabe tudo o que você precisa. Sim, diz esse salmo aqui. Mas Ele quer ouvir tua voz, Ele quer te ouvir. E quando Jesus foi batizado, lá em Mateus capítulo 3, verso 16. Mateus capítulo 3, verso 16. Logo que foi batizado, preste atenção, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito Santo de Deus descer. Apolo, vai para o teclado. Não, mas pode ir, Apolo. Ouviu-se uma voz que disse: esse é o meu filho. O quê? Em quem eu me comprazo. Eu pergunto para vocês: Jesus já tinha feito algum milagre? Não. Jesus já tinha curado alguém? Não. Jesus já tinha liberto alguém? Não. Então, como é que o Pai disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo? Por quê? O amor que o Pai tem por mim e por ti não está em cima do que eu posso fazer ou deixar de fazer. Não está na minha performance nem na tua performance, como esse é um termo usado aí, né? Não. A Bíblia diz que antes de Jesus ter feito qualquer milagre, depois que ele foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele, ele disse: este é meu filho amado, querido, que me dá muita alegria. E tem outro evangelho que diz: a ele vocês devem ouvir. Deus te ama e me ama, não baseado no que eu sou, mas no que Ele é. Não baseado naquilo que eu posso fazer ou deixar de fazer. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4,8 diz: nisto consiste o amor, não em que vocês amaram a Deus, mas em que Ele amou vocês em primeiro lugar. João 13,1 disse: e tendo-os amado, mesmo sendo pecadores, todos os seus discípulos, os amou até o fim. Que Pai é esse que nós temos? Pai, você que é pai aqui nesta noite como eu, quando a gente começa a ver um Deus assim, nossa ideia de paternidade muda. Nós começamos a ser libertos das nossas derrotas, nossos fracassos como pais, de palavras duras que
falamos e erramos na vida, de atitudes erradas que tivemos na vida. E em Deus nós encontramos o perdão dos nossos erros. E ali nós somos abençoados. E Ele nos dá uma nova vida. Mas pastor, meu pai já morreu, como é que eu vou me acertar com ele? Aquele que perdoa, aquele que cura o teu coração. Ele morreu, mas Ele está vivo, Ele pode te ajudar hoje à noite, mesmo que teu pai de sangue tenha morrido. Se você errou com teu pai, se você falou coisas que não devia, ou se você errou com um filho, Deus te perdoa. E Ele te abençoa. E você toca a vida, livre e abençoado por Deus. Que pai é esse que nós temos? Salmo 103. Salmo 103. Aleluia, obrigado Deus por tua palavra. Você pode ler todo esse salmo em casa. Do verso 8 em diante diz assim: diga, o pai que eu tenho é um pai bondoso, é um pai misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Diga, Ele não vive me repreendendo, e a sua ira não vai durar para sempre. Diga, esse pai que eu tenho não me castiga como eu mereço, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Digam todos, esse pai que é Deus me diz nessa noite: assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o meu amor para com vocês. Eu amo vocês. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Digam todos, como um pai trata com bondade seus filhos, assim o Senhor é bondoso para com aqueles que o temem. Feliz é o pai que teme a Deus, que conhece um Deus misericordioso, amoroso, que ama, que perdoa e que não nos trata. E Hebreus diz 4,16: corram em todo momento da vida de vocês, que vocês tenham algum desafio, corram para o trono da graça do Deus que é o Pai amoroso de vocês, e ali vocês vão receber ajuda para aquela circunstância que vocês estão passando. Lucas 15 que nós lemos mostrou não apenas um filho, mostrou eu e você. Mostrou que nós éramos rebeldes, desobedientes, mas Deus nos amou. E eu trago esta palavra hoje à noite para dizer: corramos para Deus quando tivermos problema em nossas vidas, quando estivermos com fome, desesperados, perdidos, sem rumo, sem direção, sem grana. Isso é uma coisa que machuca o coração de um pai. E quando ele não tem dinheiro, ele olha para os seus filhos e olha para a sua esposa e fica pensando: e agora? Estou desempregado. Deus não vai te deixar na mão. Aquele que sai com tristeza e semeia com choro vai voltar abençoado pelo Pai, com uma colheita abençoada. Pais, vocês são homens abençoados. Não deixe o inimigo pisar na tua cabeça e dizer que tu não vale nada, que tu é um perdido, que tu é um esquecido. Não. Eu vim aqui essa noite trazer essa palavra para nós. Ergue-te e olha para Deus como teu Pai. Corra para Ele. Corra para Ele. Corra para Ele. E abençoe sempre os teus filhos. Lembre, aquele homem abençoou no leito da morte, e aquela bênção valeu para sempre.
e Deus está conosco. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vem, Davi. Lá, ó. A gente pode sentar aqui para posso ler. A gente pode sentar. Um lado do outro. Davi, mais para lá. Isso. Boa noite, papais. Então, nesta noite, nós viemos todos aqui falar para você que antes de você ser pai, você também é filho. Filho pronto para aprender e sem querer, às vezes erra. Filho pronto para sair correndo, quando o que precisa é dar um passo de cada vez. Filho pronto para descobrir tantas coisas e acaba se decepcionando com algumas. Filho pronto para obedecer, mas acaba desobedecendo. Filho pronto para amar e ser amado. Papai, estamos prontos para andarmos juntos em busca do que é certo. Nosso alvo é Jesus. Papai, nesta noite, eu quero aprender contigo. E se eu errar, espero que você me ensine o que é certo. Quero sair correndo, mas para juntos vencermos desafios, pequenos ou grandes. E os passos que vamos dar, um passo de cada vez, sei que serão de mãos dadas. Papai, quero descobrir muitas coisas sim, cada uma a seu tempo, mas que todas as descobertas sejam para nossa edificação e não para decepção ou tristeza. Papai, quero obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Mas se eu desobedecer, sei que o seu amor será ainda mais revelado, pois quem ama disciplina. Papai, eu te amo. Mas nesta noite ainda queremos deixar para você o recado do Pai de todos. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 19. 9. Capítulo 9. Versículo 9. São muitos ensaios, a gente fica nervoso, né, Lucas? Mas é Josué, capítulo 1, versículo 9, né? Para todos os papais, a gente quer deixar essa mensagem. Que você, né, não se preocupe, o Senhor está contigo, por onde você andar, aonde você estiver, nós devemos confiar no Senhor. Mas, nessa noite, quem vai ainda nos mostrar, né, uma revelação do que, por que nós nascemos, por que nós somos filhos, todos nós, são eles.